Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Pessoal que for acompanhar pela internet, esse vídeo vai mais tarde para o canal no YouTube, Transmutação Renato. Nesse capítulo 16, esse trecho, ele termina lá em Mateus, quando ele fala: há muitos chamados e poucos escolhidos. E sempre me remete a uma frase do audiobook. Fizeram um audiolivro que na verdade não é um audiobook, né? É uma radionovela. É muito mais animado, não é só uma pessoa lendo, né? São os personagens, como antigamente, quando não tinha televisão, só tinha rádio. Então tinha um grupo lá no Rio de Janeiro que adaptava os livros espíritas. E se você colocar no YouTube hoje, você vai encontrar clássicos, né, como Há 2000 anos, Nosso Lar, Memória de um Suicida, tudo em radionovela. Então aquilo é muito agradável de escutar. E uma das melhores que eu já escutei é Nosso Lar. É uma experiência diferente de ler o Nosso Lar, de escutar a radionovela. E lá tem o ministro Clarencio no Nosso Lar. E falam lá numa entrevista com ele, e ele diz: olha, eu sempre questiono essa frase, porque quando diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, eu sempre penso que muitos são os chamados, mas poucos atendem ao chamado. Então, essa frase sempre me vem quando eu escuto chamado, muitos. Agora, atender ao chamado, pouca gente. Ainda mais porque atender ao chamado é atender a cada 24 horas. Não é atender ao chamado de orar por uma pessoa e depois sair dessa sintonia espiritual. Não é ir para um culto evangélico e depois, na sua invisibilidade, quer dizer, quando ninguém está ali vendo, ter uma postura diferente. Não é ir para a igreja e depois assumir uma postura diferente. Então, assim, atender ao chamado, esse chamado é ostensivo e permanente. É o chamado da evolução espiritual. Também aqui no final, já nos comentários que a gente parou, ele diz assim: os convidados, ele começa a explicar aqui, né? Fala dos convidados, fala de tudo, mas ele diz que a grande questão é mostrar a vida espiritual, é mostrar a conduta espiritual, é fazer um contraponto no sentido de buscar um equilíbrio entre o material e o espiritual, porque o imediato é o material. E vem a questão, quando, por exemplo, Pedro e Paulo, na época, Paulo de Tarso, havia essas discussões sobre quem poderia ou não ser cristão. Lá pelos Atos dos Apóstolos, eles falam isso. E um empecilho para eles, principalmente para Pedro e tudo, porque eles eram judeus, Jesus era judeu, Jesus Cristo não era cristão. E o judeu, ele tinha várias coisas que ele não podia fazer. Uma delas era comer determinados tipos de carne. Outra coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que ser circuncidado. A criança, com tantos dias de nascido, ele vinha lá, pegava uma faquinha e cortava o prepúncio, né, do pênis da criança. Então, como é que você ia chegar para os gentios, né, as pessoas que não eram daquele tipo de cultura, e dizer: olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode comer determinada comida, você tem que ser circuncidado e tem que circuncidar. Então ele não queria aceitar que essa ideia fosse apresentada para outras pessoas.
Ele entendia que o cristianismo só era para aquele povo em volta do judaísmo. Era um judaísmo renovado, em que Jesus era o esperado, o prometido, o que foi avisado que ele viria. Aí só que os judeus tradicionais não aceitavam. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Então era um judaísmo em que partia da ideia de que Jesus era o Messias e que toda aquela proposta estava ali acontecendo. Então a Bíblia, por exemplo, que não existia Bíblia, né? A Bíblia eram apenas textos soltos, não existia Bíblia. Em um determinado momento da história, eles fizeram um índice, que é selecionar textos, e formaram a Bíblia. Tanto que você pegar a Bíblia, você for estudar aí, você vê que tem textos apócrifos, que são textos da época que não foram inseridos na Bíblia. Tem outros textos que foram encontrados, datados na época, mas também não foram inseridos na Bíblia. E tem, por exemplo, trechos da Bíblia normal, que, por exemplo, os evangélicos, acho que um ou dois textos, eles tiram da Bíblia normal e não inserem na Bíblia. Então, a ideia da Bíblia, dessa formação bíblica, também é interessante, porque já é a confirmação de que Jesus é o Messias. Eu conversando isso lá, quando eu estive em Jerusalém, estava com um padre que ele era doutor em arqueologia bíblica, e ele falava, né, que a Bíblia, quando eu fui perguntar ele sobre Maria, que a gente foi ver o túmulo de Maria, outra vez eu já falei sobre isso aqui, e ele dizia, não, a Bíblia ela é toda organizada, tudo é como se fosse um funil, tudo desemboca em Jesus. Pode ver, todo na Bíblia é organizado no modo, ela foi montada para que você encontre Jesus como Senhor e Salvador. Ela é montada daquele jeito. Os textos que não serviam para isso, eles afastaram. Então a Bíblia ela tem como esse personagem central Jesus, do começo ao fim. Então ele é prometido no começo, ele vem no meio e no final ele retorna. No Armagedon, né, que ele vem e tal, no trono fazer o arrebatamento, então aquela coisa toda. Então, dentro desse momento, era uma coisa muito restrita aos judeus. No evangelho que ele está falando aqui, né, a história de muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a gente está dizendo a ideia do Clarencio, muitos os chamados, mas poucos atendem. Não é escuta, você escuta, mas você não quer. Não é uma questão de surdez, é uma questão de incompreensão, de não aceitação. Não quer, não vem. Então, quando chega nessa perspectiva, para não ser o cristianismo um judaísmo, que o Atos dos Apóstolos é isso, né? Se você pegar o Evangelho, se você resumir a Bíblia, é assim, o Antigo Testamento é a história do povo judeu até chegar ali a Jesus. Aí você tem a época de Jesus, o Evangelho, a história de Jesus, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois você tem a história da igreja, os Atos dos Apóstolos, como é que a igreja foi sendo formada, as cartas de Paulo, indo por aí montando a igreja onde ele ia. A coisa é essa na Bíblia. Então, como é que o cristianismo floresce se esse povo era judeu? Na mesma passada de Jesus Cristo, que aceitava pessoas que para eles eram espúrias, por exemplo, os samaritanos. Paulo começa nessa discussão com Pedro, que o evangelho, que a boa nova, que a mensagem de Jesus, ela não era uma mensagem só para judeus. Apesar de Jesus não ser cristão, Jesus é judeu, estavam ali em Jerusalém, era o povo judeu, é uma linhagem pura, o povo não se misturava com pessoas diferentes, tinha tudo aí, filho de primo, é uma linhagem pura, de sangue. Mas ele diz, olha,
Jesus avança dessa questão de apenas judeus, porque, por exemplo, ele recebe os samaritanos. Mas como assim? Eu não entendo. Não, se você pegasse um pouquinho da Bíblia, você ia ver que quando eles saíram do Egito, aquela história de passar o Mar Vermelho, história de virem as tribos, tudo é meio 12, né? Ela tem as 12 tribos e tem 12 apóstolos, né? Assim. Então, dessa linhagem todinha, dessas caminhadas todinhas, aí vem quem? Os filhos da linhagem de Isaac, né? Assim, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tinha vários filhos, um deles era José, mais conhecido, né? José do Egito. Recebeu aquele povo lá no Egito. 400 anos depois eles foram embora do Egito. E o que eles conquistaram, as terras que eles conquistaram, foram divididas por 11. Dos filhos, 11. E o 12? O 12 é porque era uma tribo, que era dos levitas, que ficou responsável por andar com a arca da aliança, andar com o santo sanctuário, andar com uma arca que carregava as tábuas da lei, aquelas tábuas que Moisés recebeu no monte, que Deus fez os mandamentos. Então essa tribo aí não tinha terra. Para que servia terra? Para plantar, arranjar recurso e se manter. Então esses aí eram mantidos com 10% de cada um dos outros que tinham terras, porque eles viviam de sustentar as tradições, levando a arca da aliança e cuidando do tabernáculo. É isso. Então, dentro desses aí, um desses povos virou samaritano. Olha, tá vendo? Todo mundo era irmão e parente dos judeus. E Judá era um. Entendeu? José era outro. E dos samaritanos era outro. Mas por que eles tinham raiva de samaritano? Porque em um determinado momento da história deles, a Samaria era esse terreno que um dia foi de um dos filhos de Jacó, foi tomada por povos estranhos, e as mulheres e os homens se relacionaram com o povo de sangue diferente. Então eles entendiam que quem era com o sangue misturado, que não vinha da origem lá de Abraão, era uma pessoa que não prestava. Então nem eles gostavam mais dos samaritanos e nem passavam pela Samaria. Eles arrodeavam aquele terreno para passar por lá. Mas Jesus andava na Samaria, falava com o samaritano, dava vários exemplos de samaritano. Então eles disseram: olha, está vendo? O mestre, quando era vivo, ele não recriminava ninguém, porque para nós, quem a gente tinha mais nojo era do samaritano, porque era um povo que um dia foi nosso irmão, mas se misturaram com outros, e a gente não andava lá e não conversava mais com eles. Mas Jesus, quando veio, fala com eles, anda na Samaria e vive dando bons exemplos. Inclusive a gente conhece um chamado do bom samaritano. Ele bota exatamente: o judeu passa, o cara cai, não faz nada, e o samaritano vai lá e vai ajudar o cara. Aí ele vai: ó, ninguém pode julgar o outro pelo sangue, a gente tem que julgar o outro pelas atitudes. Então ele começa essa briguinha aí, Paulo e Pedro, e Paulo mostra: meu amigo, a história de Jesus não se resume a Jerusalém, a história de Jesus não se resume ao povo judeu e nem se resume ao judaísmo, para tanto que Jesus andava e conversava com os samaritanos. Então o evangelho, essa passada de Cristo, não é para um povo eleito. O evangelho, a mensagem, é para todo mundo que queira seguir os passos de Jesus. Então,
Às vezes a gente vê, muitas vezes na igreja, essas passagens do bom samaritano e não lembra, não entende, não faz essa relação, né? Que ali é uma prova de que Jesus não queria que o evangelho ficasse restrito aos judeus. Que se fosse por Pedro, na casa do caminho lá em Jerusalém, estava lá só até hoje, só o cristão seria um judeu renovado. E não é isso. O cristão é qualquer um que, em recebendo a mensagem de iluminação de Jesus Cristo, que Cristo quer dizer iluminado, né? Recebe a mensagem do Nazareno, nasceu em Nazaré, que o nome dele era Jesus, que recebe essa mensagem e opta por, inspirado naquele exemplo, que Jesus não são palavras, Jesus fala muito pouco no Evangelho, são mais atitudes do que palavras, não é isso? Não tem um Jesus evangelista, você tem João, Marcos, Mateus e Lucas, você tem atitudes de Jesus. Então você vendo as atitudes de Jesus, se inspira, se ilumina e segue. E é o que ele dizia. A pessoa diz: ô mestre, eu sou cobrador de impostos. Ô mestre, eu sou uma prostituta. Ou eu sou isso. Meu filho, quer me seguir? Esse que você está dizendo eu sou, você nega a si mesmo, pega a sua cruz, ou seja, os seus problemas, suas dificuldades e me segue. Ele não disse: olha, nega tudo e vem para mim. Não, ele vem com a tua cruz. Cruz é tua. Vem com ela e me segue. Ou seja, vamos ver os nossos problemas, vamos compreender os nossos problemas, iluminados pelo exemplo de Jesus. Vamos usar o livre-arbítrio e vamos escolher ser melhores do que nós mesmos. Aí Emmanuel casa e diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Vai lá, pega a tua cruz, olha para ela, cuida, te acolhe, te compreende, vê o que você tem que mudar e muda. Muda. Esse é o ponto. Ser escolhido, todo mundo foi. Atender ao chamado, nem todo mundo quer. Ah, Renato, eu adoro beber uma cervejinha gelada, um vinho, um uísque, cachaça, não sei o que, e o pagode, e o sambinha, e bababá, e os amigos de bebê. Aí começa bom, a bebida chega ao nível de destruir a vida, é uma coisa progressiva, irreversível, efeitos fatais. Antes que de matar, desmoraliza, perde família, perde tudo, perde a moral, a vida destruída, o cara doente de alcoolismo, diz: mas meu amigo, se for para eu deixar de beber, eu prefiro é morrer. E morre. Tem doença própria, tem a loucura pura, alguma psicose, o cara fica vendo cãozinho, né? Delírio tremens, tem que tomar uma de manhã para andar, porque senão não anda. Depois o fígado não aguenta, o rim não aguenta, moral com ninguém. Ele está acostumado a dizer assim: ei meu amigo, vem para cá. Ele diz: com ou sem bebida? Você que sabe. Mas só que se ele vier com bebida, a vida dele não vai mudar nada. Ele não quer. Tem até uma história que o Espanta contava, né? Que vinha o bebinho com o celular, a cachaça dentro de um vidro pequenininho assim.
no bolso de trás da calça. Ele foi andando na procissão, levou um escorregão, caiu no chão e sentiu tudo molhado. Ele fechou os olhos, olhou para cima, botou a mão e disse: oh meu Deus, seja sangue. Olha, preferia se cortar a perder uma gota de cachaça. Esse não foi chamado não, esse homem? Foi, mas ele quer? Não quer, não quer nada. Ele diz: oh meu Deus, né? Graças a Deus que quebrou a garrafa de cachaça e nem me cortei, né? Ele diz assim: oh meu Deus, seja sangue. E é verdade. Não é todo mundo que quer. Ele está aí, Jesus. Rapaz, um dia o Chico Xavier fez uma mediúnica, entrou lá dentro de um prostíbulo. Chegou lá, a casa da luz vermelha, um lupanar. O Chico chegou lá e tchum, vou fazer aqui. Mas aí é o inferno. Que inferno, meu irmão? Tudo aí é espírito, é gente. E se essas pessoas quiserem aceitar o convite, venha. Se não quiser, de novo, você vai. Quando a gente lê o livro Há 2000 anos de Emmanuel, tem uma passagem muito interessante, né? Que Cristo, né? A história é na época de Cristo, e ele chega para o senador Públio Lentulus, que estava precisando falar com Cristo, porque a filha dele tinha lepra e era uma doença horrorosa naquela época, né? Hoje a hanseníase. Ninguém queria. A pessoa, a filha do senador romano que estava na Galileia com lepra, a menina Flávia. E ele mandando os soldados procurar Cristo, porque ele já tinha tentado de tudo e diziam que tinha um cristão e ele era politeísta. Como é que ele ia aceitar Cristo? Ele queria Jesus como um mágico. Mas mandando procurar Jesus, Jesus não apareceu. Um dia ele lá no jardim da casa dele, que antigamente as casas, os jardins, a casa não era murada, né? Aquele jardim era tipo uma praça. Jesus entrou e ele estava sentado. Quando ele sentiu aquela energia, ficou todo se tremendo. Aí Jesus disse: eis um momento determinante em tua vida. Você vai me dizer se você vai me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Ou seja, o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. Está lá chamando, porta aberta, Deus de braços abertos para você. Mas será que você quer? Ele caiu no chão, de joelhos, chorando. E Jesus, e dizendo: não, eu queria que a minha filha fosse curada. Ele disse: ela está curada já. A minha pergunta não é para ela, a minha pergunta é para você. Você vai me seguir agora ou mais na frente? Quem leu a história do livro Há 2000 anos sabe. Ele não seguiu, ele acabou, foi com ciúmes injustos da mulher, isolou a mulher acabou virando cristã, depois foi misturada com os cristãos sem que ninguém soubesse. Ela foi jogada dentro do Coliseu e devorada pelos leões. Ele destruiu a vida dele, mas se ele tivesse seguido Jesus naquele dia, nada daquilo tinha acontecido. Jesus foi lá na casa dele, está me procurando, eu estou aqui. Jesus não se esconde. Não precisa você mandar soldado atrás de mim, eu vou aí. Você quer falar comigo, meu filho? Eu vou lá onde você está. Agora, quando eu for aí, eu vou te chamar. Eu quero saber se quando você me chama eu vou. Agora, quando eu te chamo, você vai? Será que você é capaz de mudar, de ser cristão, de se iluminar? Ou se for para ser desconfortável para você, perder amigo de cachaça, perder fuga por sexo, fuga por comida, fuga por um monte de coisa, você não quer? Você não quer?
foi lá. E o cara não quis. É uma das trilogias, esse foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida. Me tocou muito, que é o Há 2000 anos. Me tocou muito, sabe por quê? Porque eu me senti igual a ele. A heroína boa, né? Quem diz assim, a pessoa que seguiu Cristo e tudo foi a mulher dele. Mas eu vi que eu era ele. Ou seja, se Jesus tivesse ido me procurar naquele dia, eu também tinha dito o quê? Mais tarde eu vou. E eu não ia. Eu não ia. Porque eu tinha que abrir mão de um monte de coisa que naquela época eu achava que eu não vivia sem aquilo. Então, é um livro que você lê e chora. Porque você diz assim, se Jesus chegasse agora, eu não ia. Não ia. É para dizer um não, é para fazer uma coisa desconfortável, eu não quero. Ah, minha vida já está cheia de problema demais, eu vou arrumar mais um. Só que você não vê o que é que tem na frente. E foi o que aconteceu. Aí depois eu fui ler, é uma quadrilogia. É o livro há 2000 anos. Aí a vida desse cara que poderia ter mudado, tudo se desestruturou. A filha dele ficou boa, casou e foi um casamento horroroso, tudo destrutivo. A mulher dele que amava a ele e ele a amava, por ciúmes injustificados, ele isolou a mulher por 10 anos. Ela visitava, só tinha de amigo sem falar com ninguém, não deixava ninguém falar com ela por 10 anos. A história aí do Alma Gêmea era a música que ele cantava para ela quando eles se namoravam. E acabou assim. Aí ela, 10 anos isolada, todo mundo só tinha contato com uma doméstica dentro de casa. E essa doméstica chegou a época em que os romanos estavam matando os cristãos. E o romano, ele era identificado pelas roupas. Geralmente, eles usavam pálios. Pálios eram cobertas vermelhas. Então, quando você via alguém com aquela roupa de romano, o cara já respeitava. Era um dístico de romano. Então, ela ia cultuar Jesus depois que Jesus morreu. Nas catacumbas, era proibido. Ela ia com essa empregada. Toda a vida dela, que era uma vida de uma mulher de senador romano, nobre, que no começo só tinha o problema de ter uma filha com lepra, teve toda a oportunidade de ir para Galiléia para curar a filha, mas curou a filha e o marido não quis seguir Jesus, seguiu no egoísmo, nas trapaças de Roma, destruiu a vida, destruiu o casamento, casou a filha por interesse, o casamento dela era horroroso, e ela viveu 10 para 11 anos isolada, sem falar com ninguém, só com a empregada. Aí chegaram os soldados, eles cultuando, era crime cultuar Jesus. E eles estavam nas catacumbas, como fosse assim, nos cemitérios, escondidos, rezando, nas grutas. Aí chegaram lá e prenderam um bando de pessoas. Nero prendeu, que queria fazer uma homenagem ao Senado, e era levar os desobedientes cristãos aos leões, para os leões comerem. Ela foi presa, no meio dos outros. Não perceberam que ela era uma mulher romana. A empregada foi dizer que ela era mulher romana. Ela disse: cala a tua boca, mulher. A minha vida já acabou, mulher. Eu não tenho mais filha. Meu marido não fala comigo. Meu marido impediu a minha filha de falar comigo. O meu filho foi sequestrado. Eu não tenho. A única coisa que eu tenho na minha vida é Jesus Cristo. E você, que foi minha amiga esses anos tudinho, você é nova. Veste a minha roupa e sai. Porque eles se verem com a minha roupa, tu vai passar. Aquele nome doido de pegar uma roupa, uma mulher de senador. Veste a minha roupa. Minha senhora, cala a boca. Veste a minha roupa. E a mulher vestiu e saiu. E ela ficou lá com uma
pessoa humilde do povo judeu com a roupa da empregada. Naquele mesmo período, 10 anos de isolamento, o marido descobriu que tinha sido uma tramóia feita por Pilatos, que assediava sexualmente a mulher dele, e ela não queria, ela nunca cedeu. Ele botou uma empregada, porque Pilatos era o governador da Galileia. Quando eles vieram de Roma, procuraram o governador para saber pessoas para trabalhar na casa e tudo. Ele infiltrou uma mulher para envenenar o marido, a cabeça dele, porque ele queria a mulher do senador. Era mentira, e ele acreditou na mentira, isolou a mulher por 10 anos. Ela sofreu aqueles 10 anos de isolamento sem falar nada, sem dizer nada para ninguém, virou cristã, muito grata a Jesus por ter curado a filha dela. E aquilo veio à cabeça dela, ela disse: minha amiga, veste a minha roupa e sai, deixa eu aqui. Eu não tenho mais vida, faz 10 anos que eu não tenho vida. Mas você é jovem, você tem vida pela frente. Aí naquele mesmo período ela presa, naquela semana o marido dela, acabou que a mulher que fez a tramóia 10 anos antes, estava para morrer e ficou com remorso, chamou o marido dela para contar a verdade. E contou para ele que aquilo que ela tinha feito, dizendo que a mulher dele tinha traído ele com Pilatos, era o quê? Mentira. Que ela era uma mulher honesta, séria, amava ele, nunca o traiu, nem depois, nem antes, nunca. Ele ficou desesperado. Mal a cabeça do vaidoso passou pelo quarto dela, no dia que ela foi presa, nem sabia. Viu aquela velhinha lá acesa, ela orava todo dia. Pensou: eu vou lá pedir perdão a ela. Aí pensou: não, mas o imperador Nero vai dar uma homenagem aos senadores. Então, a minha forma de pedir perdão a ela vai ser assim: na hora que o Nero me der o presente, eu me ajoelho e entrego para ela, ó, e digo: olha, me perdoe. Aí nós vamos viver bem de novo. Só que naquela noite, foi esse dia que ela foi presa. Foi presa. E ele, no outro dia, procurando ela para cima e para baixo, para ver se levava ela lá para o Coliseu. Não achou. Ela estava presa. Chegou o horário, ele disse: eu não posso mais esperar. Saiu. Ficou lá no Coliseu, que era a homenagem: jogar os cristãos presos para ser devorado pelos leões. Ela foi devorada ali. É igual um estádio, não dava para ver quem era. Só viu para aquela ruma de gente e os leões. Nhau, nhau, nhau. Aí voltou para casa, pensando: cadê a mulher, né? Aí chegou em casa, estranhou a empregada com a roupa da mulher. Deu logo um rela, né? Que é isso, é com a roupa da minha mulher. Sendo que tinha mais de 10 anos que ele não falava com a mulher, que ele impedia todo mundo de falar com ela, que ela vivia só num quartinho. Aí a empregada foi contar a história. Aí começou a chorar. Rapaz, estraguei a minha vida. E pronto. Aí para acabar, como diz aqui no Ceará, né? Para acabar de lascar mesmo, a casa dele tinha um alpendre, ele estava lá olhando, os soldados pegaram os restos das pessoas e botavam nos postes, os pedaços de gente, para ninguém ser mais cristão, né? Assim o pessoal não mostrava, né? Olha o que acontece com o cristão. Aí os soldados vinham brigando por uma joia. Ele viu, ele: ei, vem cá, o que é isso aí? Ele é o senador, o cara: ei, me dê. Aí ele sabia, era um cordão, não era o cordão dela não? O cordão dela que ele deu para ela quando eles casaram. Naquele tempo não tinha retrato, né? Era um cordão com um pingente de ouro, em que tinha de um lado o rostinho dele e do outro lado o rostinho dela. Ou seja, ele isolou ela por quantos anos? Mais de 10. Sabe quantas vezes ela tirou o pingente? Nenhuma. Ela nunca deixou de ser mulher dele. Mas ele estragou tudo. Porque
Porque se ele tivesse, quando Jesus foi lá, seguindo Jesus, uma das coisas que ele ia trabalhar nele era o perdão. Ela não estava nem devendo nada, mas perdão, misericórdia. Ah, não. Jesus disse: é um momento determinante na sua vida. Você quer me seguir agora? Ou vai esperar mais 2000 anos? Para Jesus tanto faz, para Deus tanto faz. A tua vida é essa. Aí quem leu a quadrilogia sabe, né? São 4 livros. O primeiro livro há 2000 anos. Aí ele morre, triste. O vulcão Vesúvio cai e ele morre queimado nessa explosão aí do vulcão Vesúvio. 50 anos depois ele renasce. Ainda romano, patrício, mas pobre e humilhado. E vira cristão. Depois é Ave Cristo. E o último é renúncia. 4 encarnações de um espírito. Se ele tivesse virado cristão na primeira hora que Jesus olhou para ele, tinha sido diferente. Mas ele não quer. É por isso que eu chorei quando eu vi. Porque se Jesus me chamasse para me deixar certas coisas, na época principalmente, eu não queria. Eu dizia que queria, dizia assim, vou mais tarde. É como dieta, né? Começa segunda-feira. Não ia. Não ia. Então, Jesus chega quando a gente está no fundo do poço, que é quando a gente está mais aberto para alguma coisa. Mas para dizer o seguinte, tu pode sair do poço, do fundo. Mas eu quero te lembrar, esse fundo tem força, ou seja, tem uma portinha que se abre, o buraco é mais embaixo. Mas você no fundo do poço ainda não quer. Não quer. Quer não. Então, muitos chamados e poucos os escolhidos? Ou muitos os chamados e poucos que atendem ao chamado? O que é que vocês acham? Eu acho que é o segundo caso. É tão duro que termina o livro há 2000 anos dizendo assim: o ser humano é um diamante bruto. Ele só vai melhorando sendo lapidado. E o que é lapidar? O diamante é uma pedra dura. E lapidar é quebrar os pedaços. É com dor, meu irmão. É a dor que ensina a gemer. Mas não precisava. Não precisava. Mas a pessoa quer. É por isso que aqui, no livro dos Espíritos, eles falam: a dor é necessária. Você é egoísta, é egocêntrico, não obedece ninguém, não segue nem ao Cristo na frente dele. A dor é necessária. Aí diz: mas o sofrimento é opcional. O que é isso? É de novo, chegou no fundo do poço, tem um fosso. Não precisa ir até não precisava nem ir até o fundo do poço, mas você vai querer ir ao fosso. O buraco mais embaixo. É a pergunta. Essa é a pergunta. No Evangelho, muitos os chamados e poucos escolhidos. O quê? Que conversa é essa? Muitos os chamados e poucos que atendem ao chamado. Isso é conversa. É isso. Desse jeito. E para você imaginar, eu me lembro, trazendo para um caso em particular, não ser de exemplo, aqui é porque a gente faz muito de conversa de espelho, para ver se alguém enxerga a própria vida aqui. Quando eu li essa obra, uma das coisas que eu perdia muito meu tempo era beber. Era uma das coisas que me impediam, sem eu saber, de fazer muitas outras coisas legais. Eu achava que isso era legal beber. Só por hoje tem 7 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. Mas é um percurso contínuo, pode ser que já aconteça. Só por hoje está com 7 anos que não. Mas na época, não.
era uma coisa praticamente impossível. Passava assim uma pessoa que dissesse que era crente, e dizia, crente? É uma pessoa que não podia andar numa igreja evangélica, não podia nada. Mas como eu não podia, se a porta estava aberta, porque eu achava que aquilo ali não me cabia, eu não podia. Quantas coisas, quando a gente começa esse processo de tentar o aprimoramento constante, que a gente vai deixando para trás e vai tendo o direito de participar. Quantos tempos de qualidade com a família, com atividades religiosas eu não tive depois que eu deixei só por hoje de ingerir bebida alcoólica? Quantos? Mas na época eu não via, por isso que eu chorava, porque a bebida é só a ponta do iceberg. A montanha para baixo de coisa que eu não queria abrir mão era maior. Quanta gente que se disser assim, rapaz, vai ter que mudar os teus hábitos alimentares, e a pessoa diz assim, eu prefiro morrer. Não vai mais comer açúcar, Deus me livre, não vai mais comer sal. Se fizer, vai perder os dedos, vai não quero nem saber, meu amigo. Mas morro feliz, porque é igual a peixe. Não é não? Quem vive pela comida vai morrer pela comida, não é assim não? Não, mas o Renato falou, é legal é quando ele fala do álcool. E a comida? E o sexo desvirtuado? E o relacionamento doentio? E as emoções descontroladas? A pessoa dá uma palavra com você, você solta os 400 cachorros e 200 dálmatas. Humilha. É cruel. Quando Jesus era generoso, manso, pacífico, tudo isso é a mesma coisa. Ah, eu bebo cachaça, mas não uso droga. E não é? Qual a diferença? Está te fazendo mal. Mas você não quer, você está sendo chamado, você não quer. Ai, Renato, por isso que eu não gosto, porque aí tem que melhorar na bebida, tem que melhorar no sexo, tem que melhorar na comida, tem que melhorar na emoção. E não é isso a vida, não? Bocado que na minha cabeça, perdão, Senhor, mas um bando de abestado. A pessoa abre a mão e diz assim, eu tenho 50 anos agora, eu posso fazer o que eu? O que eu quiser. Quem já viu gente falando assim? Abestado. Isso não, rapaz. Para nós, todos nós somos crianças para Deus. Estamos aprendendo a ser melhor do que nós mesmos. Nós não temos esse direito, não temos. A vontade não é fazer o que a gente quer, não. Quem tem vontade na vida da gente é Deus. Abestado o que disser isso. Não, agora eu ganho 100 mil, 1 milhão. Você é um abestado. Quem manda na sua vida é Deus. Você não se cuide, não. Não, posso fazer o que eu quiser. Meu, pode não, meu. Bebe o tanto que quer, adoece. Come o tanto que quer, adoece. Então você não fala o que você quer. Você acha bonito comer doce em excesso? Aí vem a diabetes e acha feio começar a amputação de membro. Mas você não faz como você quer? Mas rapaz, mas Deus me disse que era para me ter controle, equilíbrio. Mas eu não quis. Porque ruim é quem fuma pedra, entendeu? Comer doce é besteira. É não, meu irmão. Para ti não dá. Já está aí o chamado, ó, diabetes. Ruim é o cara que bebe cachaça. Mas para você começar o tanto que quiser, mas está aí hipertensão. Às vezes a artéria do coração tudo entupido. Não, mas isso é besteira. Pesado é crack. Não, é tudo. É tudo.
Ai, agora já estou aposentado, eu não vou pegar um livro para ler, eu não vou fazer uma atividade não, agora eu vou só amanhecer, comer, dormir até a hora que eu quiser. Vai pagar por isso. Não, tô nem aí, eu vou só ficar de boa. Eu posso? Você não pode. Você não pode. Isso é loucura da sua cabeça. Você não pode. Por isso que a gente fala em anônimo de 24 horas. Programação de recuperação constante. E por isso que aqui no Espiritismo a gente fala de vigiar e orai. É direto, menino. Não tem esse negócio eu posso. Vigiar e orai. Ser melhor do que você mesmo a cada dia. Não é ser melhor do que ninguém, não é ser mais do que ninguém, é ser melhor do que você mesmo a cada dia. Você não pode descambar para vício nenhum. Tanto faz ser crack quanto pudim. Chocolate. Tem que ser de forma... Ai, Renato, então não faz, é? Não. Equilíbrio. E quando disser que não dá para fazer, não faz. Tudo, não é isso que Paulo dizia? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É por isso que é duro. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta de você se modificar. Você vê lá dependentes de amor e sexo anônimos. Aí a pessoa diz, olha, não vou mais fazer sexo, eu gosto. Não está dizendo que você não faça, mas está dizendo que você busque relacionamentos saudáveis e não ficar fugindo pelo sexo. É isso. Ah, então não vou mais comer, que o alcoólico não bebe, você vai comer. Mas você vai comer o que te faz bem, no tanto e da forma que te faz bem. Porque até então você está um comedor compulsivo, ambulante, na ativa. Você está gostando do que lhe faz mal, porque você está doente, mental. É isso. Está vendo? Atender ao chamado é uma coisa constante na vida da gente. É o dia todo dia, a cada 24 horas, se melhorar. Você é mãe? Ser uma mãe melhor. É filha? Ser uma filha melhor todo dia. Não é eu fui boa no Natal, entendeu? É assim, hoje, amanhã e depois. Ah, mas tem dia que a menina tira a gente do sério. Como é que vai ser uma mãe boa? E de novo, ser uma mãe boa não é só dizer sim, né? Vai dizer, Emmanuel, o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Às vezes ser uma boa mãe é dizer o quê? Não. Não. Tá? Te amo tanto que você não vai. É assim. É se melhorar e se melhorar. Por isso está aí a parábola do festim de núpcias. Todo mundo foi convidado para a festa do Senhor. Mas para vir para a festa tem que estar com a roupa adequada, não é isso? Final, o que é a roupa certa? É você estar de mente aberta e boa vontade e compromisso, responsabilidade para cumprir o que você tem que cumprir. Essa é a roupa que você tem que vestir para ir para a festa. Porque ir para a festa quer dizer ir para a presença do Senhor e você querer continuar do mesmo jeito, vai ser os pés e a mão amarrada e vão lhe rebolar lá fora. É isso que ele está dizendo. Chamou o povo, quem era convidado para participar da festa, não quis. Chamou de novo, mataram foi os emissários. Chamou o povo da rua para ir, quiseram, mas um foi sem a roupa certa. O que é sem a roupa certa? Ele foi para lá e não queria ter o comportamento certo. O que acontece? Amarra esse bicho e bota para fora. Daí para frente é choro e ranger de dente para ele. Ele não quer mudar. Podia estar na festa, está lá, amarrado
os pés e as mãos jogados na lama. Quanta gente não está amarrado os pés e a mão jogados na lama por sexo, vícios de todo tipo, comida. Ou você não acha que é uma lama, um diabético que não sabe conter as emoções, parar de comer mal e ficar preso no hospital perdendo perna, perdendo braço? Não é não? Amarrado com os pés e as mãos dentro da lama? Não esqueço nunca, cara com problema, câncer de pulmão, insuficiência respiratória, desenganado no hospital de Messejana. Disseram: olha, não tem mais o que fazer pelo senhor, não tem mais tratamento, não tem mais nada. Estamos só esperando a hora do senhor morrer. O senhor quer então começar o cuidado paliativo? Me diga uma coisa que o senhor quer para a gente lhe dar, o que o senhor quiser. Ele disse: me dê um cigarro. Não hora mais. E deram o cigarro e ele morreu fumando. É desse jeito. Foi por isso que, diante das várias coisas que eu ainda estou trabalhando em mudança, que quando em 2022 eu tive a oportunidade de estar lá em Jerusalém, eu parei na igreja que foi feita no lugar em que Jesus, olhando para Jerusalém, ele parou e chorou. Por que ele chorou? Ele olha para Jerusalém, que é assim o Monte das Oliveiras aqui, e o Monte Moriá, onde está lá o Domo da Rocha em Jerusalém, aqui, ó. Jesus ficou bem no meio olhando para Jerusalém. Ele para e chora e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tanto que eu te disse, tanto conselho, tanta coisa, não precisava ser assim, mas você vai ser destruída, queimada, o seu povo vai ser disperso. Ele sabia, ele chorou porque ele disse: eu te disse, mas eu te chamei, mas você não quis. Eu me sentei na mesma pedra e comecei a chorar e disse: cara, eu ainda sou em muitas coisas Jerusalém, ainda tem um monte de coisa que eu tenho que mudar, que eu sei que eu tenho que mudar, mas eu ainda não quero. Não tem esse negócio de não posso não, é porque eu não quero. E choro, porque eu sei que eu também, se eu não mudar, eu vou ter o quê? Eu vou ser destruído, queimado, porque a dor vai me ensinar, entende? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que nós podemos, sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se tornou poder.
Ninguém